O que aconteceu com os Yanomami foi genocídio, como estão falando? E o que aconteceu lá em Brasília, a invasão dos três poderes, foi terrorismo? Terrorismo doméstico? Como a maior parte do noticiário vem dizendo? Existe uma grande dúvida aí entre jornalistas, juristas, advogados, antropólogos, sociólogos, políticos e afins sobre o tipo de crime que foi cometido por aqueles que foram responsáveis por tudo isso que aconteceu nas duas situações. Mas eu, particularmente, acho que, independentemente do nome, não existe a menor dúvida dos fatos e das suas dramáticas consequências. Em Brasília, as imagens falam por si só. Qualquer coisa que eu disser aqui é desnecessário. Está todo mundo vendo, todo mundo viu, todo dia vem imagens novas. E há centenas de pessoas presas. Outras foram liberadas, mas com uso de tornozeleira eletrônica. O que significa que a pessoa está respondendo a um processo e ela não tem toda a sua liberdade de volta. Está com a tornozeleira é porque está sendo vigiado. Eu acho até incrível a reação de certas pessoas. Eu vi um vídeo de uma mulher que está circulando aí na internet, que está voltando da prisão, tá? Foi liberada lá da prisão em Brasília com a tornozeleira. Então está chegando em casa, num ambiente de festa, de alegria, sendo saudada pela família e toda orgulhosa, mostrando que está com a tornozeleira. Olha, gente, está aqui a tornozeleira e tal. Quer dizer, ela não aprendeu nada. A mentalidade dessa mulher continua a mesma. O que a gente pode esperar de alguém que invade, que vandaliza, que destrói, que vai preso, que é obrigado a usar tornozeleira eletrônica e mesmo com tudo isso, continua com o mesmo raciocínio, não se arrepende, não pede perdão e, pelo contrário, comemora. Se vangloria de ter sido presa nessa situação. Se acha porque invadiu Brasília e quebrou lá as coisas todas. Qual é o nome que a gente poderia dar para isso? O nome certo? Talvez deboche? Talvez imbecilização? Não, idiotização acho que é melhor. Ou mente doentia? Cabeça fraca? Lavagem cerebral? De que a gente pode chamar uma pessoa dessa? Ou todas as hipóteses estão corretas e são verdadeiras? Já no caso dos indígenas, ficou claro e evidente que eles foram abandonados lá no meio da floresta pelos órgãos governamentais que cortaram todo tipo de assistência. Ao mesmo tempo em que esses mesmos órgãos governamentais incentivaram a atividade ilegal dos garimpeiros. E aí virou uma guerra no meio da floresta. Os garimpeiros armados, os garimpeiros querendo expulsar os índios, às vezes até escravizar os índios, querendo liberar o caminho para poder fazer o seu garimpo e tirar o ouro de lá, que é vendido sem nota, obviamente, né? E como consequência das duas decisões do governo, os Yanomami foram vítimas da fome, das doenças e da violência. As imagens dos indígenas lembram muito Auschwitz, os campos de concentração da época do nazismo. Só para citar aqui o exemplo de uma tragédia que a história registra como genocídio. Ninguém mais discute. Holocausto e genocídio estão totalmente interligados. Massacre aos judeus. Mas, se você preferir chamar de outra coisa, usar outra palavra, tudo bem, o que eu vou fazer? Só por favor, não diminuam a crueldade dos crimes praticados ali. Não diminuam a crueldade, a responsabilidade e a
penalização que virá, com certeza, pelos crimes praticados ali. Mas eu quero saber a sua opinião. O que vocês acham? Vocês acreditam que as palavras certas estão sendo usadas quando se fala em genocídio, no caso dos Yanomami, e terrorismo, quando se fala em Brasília? São essas palavras corretas? Ou não? Escreve nos comentários, por favor, que eu quero saber a sua opinião. E inscreva-se no canal ativando as notificações, que isso é importante para a sobrevivência aqui do lado B. Essa discussão semântica do significado das palavras, se o uso de determinada palavra é correto naquela situação ou não é, essa é uma discussão interessante, embora bastante acadêmica, né? Agora mesmo, o Papa Francisco declarou que homossexualidade não é crime, mas é pecado. O Papa Francisco disse isso, está em todos os jornais. E aí começa uma outra discussão interminável, né? É como se o Papa Francisco estivesse dizendo assim, os gays não merecem castigo, não merecem cadeia, não merecem ser penalizados. Não, mas estão infringindo as leis de Deus. Bom, só nos resta pensar, discutir, mas vou recomendar a você que sente, porque essa discussão vai longe, hein? A gente se fala na próxima crônica aqui do Lado B, a notícia com o Brito Júnior. Tchau.